Fala galerinha, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Esse aqui é um vídeo bem exclusivo, eu vou dar dicas avançadas do PVP do jogo, né? Explicar detalhes aí que acho que a galera não se liga ou não presta atenção, ou que também já sabe também, mas vai servir de complemento aí. Então vamos lá, sem prolongar muito, né? Então a primeira dica aqui, eu vou começar falando das armas. Então, o basicão, né, que as armas têm um rank, né? Então a arma que tem um rank S, depois SS, aí muda as cores, né? A dourada dá mais dano que a laranja e assim por diante. Mas o que as pessoas não prestam atenção, né? Eu vou fazer um comparativo dessas duas armas, as duas armas que eu uso aqui no PVP. Se a gente for olhar aqui ó, nos atributos da arma, na estatística de jogador, por exemplo, esse rifle de assalto, ele tem uma munição máxima de 60 tiros e o dano da arma está em 344 mil. Esse dano da arma não é equivalente assim no PVP, no PVP lá do ranqueada, né, eu falo, mas você tem que ter noção disso aqui, ó, é que esse dano aqui ó, de 344 mil, você vai ter que acertar 60 tiros no cara para causar esse dano, né? Enquanto que no Demolidor, né, o dano de 331 mil, né, que é quase o mesmo né, do outro, você vai conseguir dando 5 tiros no cara, no oponente. Então essa é assim, ó, é a grande diferença né, no PVP que você precisa ter em mente. Né? Então não adianta você ir pro PVP e levar um rifle de assalto, ou dois rifles de assalto, por exemplo. Você causa dano no oponente, mas esse dano vai ser demorado, né? Vai ser prolongado. Então, o que é a minha recomendação, né? Você ir com uma arma que tenha mais balas, né? E outra que você causa mais dano, né? Para sempre você ter bala, né? Então, não adianta também você ir com uma bazuca e um rifle de precisão, por exemplo. O rifle de precisão ele é a arma que causa mais dano no jogo, né? Com dois tiros aqui, né? Você vai conseguir causar lá 433. Na verdade, quando você usa mais essa alma aqui, você acaba multiplicando para 4 tiros. Então, essa é a arma que causa mais dano no jogo. Inclusive, causa mais dano que essas armas SS dourada. Né? Você pode fazer o teste lá no teste da Legião, você vai ter essa visão também. Então, tem muita gente que vai no teste da Legião lá de rifle de assalto, com outras armas aí que não vai causar dano. Então, complementando também. Agora falando um pouco aqui, ó, das modificações. Por exemplo, o rifle de assalto ele começa com essa primeira modificação aqui da adaga, que ela causa dano nos bots, né? Isso aqui não funciona para PVP. Então, essa habilidade aqui você já perde ela de cara no PVP. Você vai perder a primeira aqui, ó. Essas outras aqui você vai usar, ó, que aumenta o crítico. Esse aqui, conforme você vai causando dano, você vai dando tiro, você vai aumentando o dano, tal, crítico. É, cadência, esse daqui é muito bom, né? Cadência você atira mais rápido, né? Então você causa mais dano. E esse ataque. Uma coisa aqui que acabei de fazer um teste, se você aprimorar esses atributos aqui, ó, de fixar alvo, melhoria no poder de fogo, isso aqui não funciona na ranqueada, não funciona lá no X1, não funciona. Isso aqui talvez funcione nos modos que contemplam poder de fogo. Né? Então, para os modos que contemplam poder de fogo, vale a pena você investir. No resto, não vale a pena, cara. Se você tem foco aí em ranqueada, em outros modos aí que você gosta mais de PVP, 3x3, né? Isso aqui não funciona. Então, não adianta. Eu acabei de testar, eu fiz com a bazuca aqui, ó. Isso aqui estava tudo zerado. Eu subi aqui um pouco esses dois aqui e não funciona. O dano ele fica igual, não vai mudar nada na sua jogabilidade. Aí vamos ver o que mais, né, das armas. As estrelas, né, das armas. Então, dos ranks que eu falei, né, vou voltar aqui para a galeria. Então, deixa eu voltar aqui, né. Obviamente as armas que estão em cima, né, eu vou colocar aqui, ó. As armas que estão em cima, né, que são as douradas SS, elas causam mais dano do que as SS laranja, que causam mais dano do que as S laranja. Então isso aí você já precisa ter em mente, mas o quão mais dano? E o quanto compensa, o quanto vale a pena? Por exemplo, se você tem uma arma, um rifle, eu imagino, né, que assim, na minha concepção, né, que são duas estrelas de diferença. Por exemplo, você pega esse daqui, esse canhão dracônico aqui, ele tem 3 estrelas. Então, só compensaria usar ele se a minha arma no mesmo modelo, né, desse daqui fossem 4 estrelas ou 3.
a minha arma SS laranja, né? Se ela tiver mais estrelas, né, ou se eu tiver a mesma quantidade de estrelas, não compensa. Para mim não compensa. Então vamos pegar aqui o Demolidor. Tá vendo? As classes de Demolidor que tem aqui. Ó. Quer dizer, não, esse aqui é o mesmo Demolidor, né? Deixa eu ver aqui. Canhão. Aqui, tem esse Demolidor dourado, né? Que é o que eu tenho. Aí tem o C16, né? Que é o que eu não tenho. Então vamos olhar aqui nos atributos dele. Então, no meu lá, eu consigo o escudinho aqui. Eu já tenho ele 7 estrelas, né? Para ele ser equivalente a esse daqui, ó, eu teria que ter ele no mínimo 5 estrelas. Para valer eu trocar um pelo outro, né? Então, assim, se eu não tiver ele 5 estrelas, compensa mais o S como o mesmo, é, com a maior quantidade de estrela, né? Até porque esses atributos que a gente tem aqui nele, né? Esses atributos que a gente tem aqui nele aqui, ó, são muito bons, né? Então, de arma, cara, assim, as armas que eu recomendo para o PVP, né? Ou você tem ali um rifle de assalto e um demolidor, né? Ou C16. Essa daqui, né? Acho que é uma das melhores armas do jogo, mas é bem difícil, né? Você coletar. E para valer a pena, né, você teria que pelo menos, né, ter lá talvez nível 4, né, que aí você ganha um escudinho, né? Aí vale a pena. Esse daqui para você ter lá nível 5, né, que aí já é um dano, vai ser um dano absurdo, né? Aí é bem difícil, né? Poucas pessoas devem ter ela inclusive no nível 3, né, na terceira estrela. Então, cara, assim, eu tô jogando com, deixa eu pegar aqui na ranqueada. Eu tô jogando com essas duas aqui, um rifle de assalto e o demolidor. Pra mim, assim, é uma combinação boa que funciona para a estratégia que eu uso. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas complementando, agora vamos descer um pouco aqui. Ó. A gente falou um pouco das armas, vamos para as almas de arma. Então, eu uso, né, essa alma aqui, ó, que me dá no PVP, né, 8 por 5 de dano máximo, né, durante 5 segundos, o que é muito vantajoso. E a segunda é a do Tiranossauro, né? Cabeça de Tiranossauro. Essa cabeça aqui, ó, quando você quando você usa ela, né, você ganha mecanismo que causa dano igual a ataque e aumenta o seu ataque em 1%. Beleza, aumenta 1% de ataque. Mas o legal é que essas cabeças elas ficam rodando, né, o mapa, né, e tem um alcance longo e uma duração boa também que causa mais dano, né, no oponente. Então você aumenta o dano, você causa mais dano quando acerta, então vale muito a pena. E sempre você tem que estar olhando esses atributos, né, de... E agora vamos para as runas, né? Tem muita gente que fala, as runas. Só uma outra orientação antes. Se você estiver usando um canhão, né? Essa alma de arma aqui, né? Que aumenta a cadência. A cadência é muito bom, cara, no PVP. É, então, então assim, essa cadência é muito bom, né? Porque aumenta o dano, você dispara mais rápido, enfim. Então, sempre olha as suas almas aqui para ver o que melhor combina. Por exemplo, essa aqui combina com aquele rifle de assalto JD, essa outra aqui, ó. Boneco de neve combina com o lançador, tal, enfim. Essa aqui também eu acho muito boa, né? Conforme você acerta 3 tiros no oponente, né, de demolidor, você acaba que ele explode também. Mas comparando ela com a do Tiranossauro, eu já fiz várias vezes, a do Tiranossauro leva mais vantagem. Então agora indo para as runas, né? Sempre que você... Eu vou até trocar vou pegar aqui no rank aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. Aqui, ó. Quando você vai olhar as runas, né, do seu oponente, o que você tem que ter em mente, cara, é o jogador aqui, ó. Então, assim, uma coisa que eu levei um tempinho para entender, mas que faz toda a diferença, ó. Repara aqui nessas runas aqui, ó. Qual é o atributo, né, que mantém estável, mesmo na fase jogador-jogador? É o dano de perfuração. Então, esse atributo aqui é um dos principais para mim, inclusive no PVP. Você tem que ter dano de perfuração, porque quando você tem uma perfuração alta, o dano que você causar no oponente, ele passa direto da armadura, então vai direto nos pontos de vida dele, você causa muito mais dano, né? Então eu investi muito assim em dano de perfuração. Então sempre que eu pego uma runa, eu olho se ela tem, talvez valha a pena trocar. Então quase todas as minhas runas, elas vão ter aqui dano de perfuração.
Inclusive esse aqui tem 4.6 vezes 2, né? Já é top. Então, o que que você tem que investir, né, quando você vai lá pro PVP? Então é o dano de perfuração, taxa de crítico e dano crítico. O que que é a taxa de crítico? É a chance que você tem de dar um tiro crítico ou um ataque crítico no cara. Então quanto maior a chance, né? Olhando para as runas de assalto, né? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Taxa de crítico, vamos ver aqui, ó. Dano crítico, taxa de acerto, taxa de crítico. Então quanto mais taxa de crítico você tiver e dano crítico, é melhor também. Então isso vai causar mais dano no oponente. As de defesa é obviamente o oposto, né? Você tem que ter resistência. Tem muita gente que usa a parte de evasão, né? Mas eu não vejo isso daqui na prática, né? Eu coloquei essas runas aqui porque eram as que eu consegui pegar, né, ao longo do jogo. Mas se eu tiver a opção de trocar, eu vou investir mais em taxa de resistência a crítico, taxa de resistência, enfim, ter mais proteção, né? Redução de dano de bloqueio também, talvez não. Essas runas aqui estão aqui porque na verdade foram as que eu consegui coletar, mas depois quando eu tiver full, né, aí eu faço uma alteração. Então agora, quando você vai aqui nos detalhes, né, esses aqui estão as estatísticas, né, dos atributos da minha conta. Então pode ver, o meu dano crítico lá está em 55, taxa de crítico 46. E o que isso quer dizer, né? Então 46% do dano que eu causar vai ser crítico. É o ideal, né? Em jogos RPG, esse número chegar a 60. Na maioria dos jogos RPG, né, isso aí é o máximo. Desse jogo aqui eu não creio que seja o máximo, talvez você consiga até passar mais que isso. Depois eu pego uma outra conta aqui para comparar. Então, perfuração também, ó, tenho 20% de perfuração. Então, assim, são os atributos que eu mais invisto, né? Taxa de crítico, dano crítico, crítico e perfuração. Esses dois você tem que ter. Você tem que ter para você poder performar bem, né? Vou pegar outra conta aqui, por exemplo, do Mano Gon, que eu sei que ele investe bastante aqui. Vamos ver, quer dizer, vamos ver nas estatísticas, né, antes de olhar os cubinhos. Ó, a taxa de crítico dele, 66.7. Dano crítico 79. Perfuração 77. Nossa, a conta dele é muito bom. Muito bom. E isso, assim, isso se reflete na prática, porque às vezes quando eu jogo com ele, eu sinto muito, assim, sabe, que você toma muito dano, muito dano. Quando dá certos tiros em você, o dano é absurdo. Vou pegar o grande Dorta aqui, vamos ver. Taxa de crítico dele, vamos ver, 83, nossa, dano crítico. O dano crítico dele já não tá tão alto quanto o do Mano Gun. Taxa de acerto, perfuração também não, tá bom, né? 27. Enfim, então são esses atributos que você conta, né, lá no PVP. Agora vamos falar um pouco dos heróis. Então, os heróis, né, os atributos que você tem que olhar, né, é sempre esses que estão aqui na direita, aqui, ó, que é explosão, dano, tal, mover, controle, assistência, sobrevivência. Para mim conta muito dano, mover, explosão e sobrevivência. Esses são os que eu mais curto. Mas fora isso, cara, assim, essencial para lá pro PVP é você ter isso daqui, ó. Você ter as passivas, né, habilitadas. Que isso aqui vai fazer o seu herói realmente causar muito dano. Então, essas passivas do Connor não são fáceis, né? Porque essas armas aqui, elas não são armas comuns, elas vieram há pouco tempo, enfim. Então, você vai ter que gastar um pouquinho no game, né, para conseguir, mas vale muito a pena. Aí, ó, eu jogo, né, com os heróis, com esses heróis, né, que eu consegui despertá-los, né? Acabei investindo um pouco, né, no game para poder conseguir. Mas o despertar, né, do herói não tem tanto efeito. Alguns tem, né? Por exemplo, do Connor, quando ele atinge a lança no inimigo, ela explode, né? Causa um pouco de dano a mais, assim, não faz toda a diferença, mas ajuda, né? Ajuda. Então, tem que ter as passivas e você tem que saber o que as passivas fazem. Por exemplo, essa daqui, ó. Cada acerto de habilidade tem chance de aumentar o nível de análise. Então, quanto mais você acerta a habilidade, não tiro, né? A habilidade, né? Você acertar as lanças
a estocada, né, você aumenta a análise, que aumenta o dano. Então, quando você está jogando com o Connor, você vê que ele está vermelhinho, né, que a análise dele está muito alta, né, o dano dele aumenta. Essa segunda também conforme você aumenta a análise, né, 40% você já causa dano extra. Então isso daqui já faz muita diferença. Então sempre você tem que focar em ter as passivas dos heróis que você usa na parte de ranqueado, né? Eu uso o Connor, o Exterminador. O Exterminador eu também tenho todos. Esse daqui, ó, essa passiva do Exterminador aqui reduz a velocidade dele de movimento em 4% e acumula em até 5 níveis. Isso aqui é muito bom. Você ataca o cara, você teletransporta, usa a moto, atinge ele e tal, e no final ele fica lento ainda, dá tempo de você correr enquanto suas habilidades estão carregando. Isso aqui faz muita diferença no PVP. Então você tem que também ler as coisas que estão escritas aqui, né? Então, eu tenho ele despertado, né? Qual que é o efeito do despertar? Quando você usa essa habilidade, né, de pulso eletromagnético, você tiver um rifle de assalto, ó, ele saca mais um rifle e dá com dois rifles, né? Ele dá tiro, né, no oponente. Você causa mais 30% de dano, né, nessa atividade aqui, nessa habilidade de armas duplas. 30% de dano. Só que assim, você tem que atirar no cara e continuar atirando de rifle, né, de assalto. Nem todo mundo usa isso daqui, né? Às vezes o cara joga de exterminador com outra arma, né? Um, um, com um canhão, por exemplo, aí não funciona. Eu mesmo quase não uso essa habilidade. Eu prefiro usar esse pulso eletromagnético e já teletransportar. Então, assim, o despertar dele não conta muito. Aí mais uma coisa também, ó, dos visuais, ó, quando você tem esses visuais a partir do acho que é do épico, né? Deixa eu ver se ou Next Generation você causa mais 1% de dano de herói. Então, às vezes aquela luta que você perdeu ali no último tiro, que no finalzinho lá, os dois quase sem vida você perdeu, assim, esse 1% ele faz a diferença. O último herói que eu uso é a Sed. É uma coisa também que vocês precisam ficar muito ligeiro nos heróis, né, que vão saindo, né, ao longo do game. A Sed, por exemplo, é um dos heróis aí que causa mais dano. Eu não tenho uma das passivas dela, que eu não tenho essa arma aqui, essa M107 Julgador, mas mesmo assim compensa muito jogar ela, até porque eu tenho ela despertada. Ela aumenta o dano, né, a barragem mudará e o dano aumentará com a invocação da arma. Então, quando eu invoco, né, a arma, eu aumento o próprio dano. E olha só essa última passiva que eu não tenho. Aumenta a taxa de crítico em 10% quando o inimigo está no raio de 5 metros. Ou seja, você vai se teletransportando perto dele, né? Ainda ganha uma taxa, aumento de 10% de taxa de crítico. É muita coisa, 10% de taxa de crítico. Então ela fica muito roubada, né? Aí fora isso, uma coisa que vocês precisam estar ligeiro no game é a questão da latência. Então como é que você testa isso, né? Eu vou criar uma sala aqui, ó. Vou colocar um robô. Opa, só para vocês verem. Às vezes, antes de você ir para ranqueado lá, para não sair brincando, às vezes você até perde ponto. Faz um teste, né? Olha como é que tá aqui. Como é que você testa a latência? A latência é o tempo de conexão do seu celular ou de onde quer que esteja jogando até o servidor. Ó, lá em cima à esquerda, lá do lado das ferramentas, tá 10 milissegundos. Então a latência pra mim tá até boa. Vamos ver se isso daqui se reflete no vou sair aqui da fase. Vamos ver se isso se reflete, né, no jogo em si mesmo. Vamos uma ranqueada, né? Vamos ver aqui se a gente pega algum adversário pra ver. Ó, repara ali que minha latência já mudou. Ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir brincar um aqui. Foi. Que eu não vou. Eu já assim, falei muito aí de partida. A sede realmente é muito chata.
Não sei se é porque eu tô gravando, mas nossa, tá uma lentidão aqui. Nossa, esse cara também, as armas dele é incrível, né? Mas tá bom, já consegui tirar dois. Tá meio lento, acho que é porque eu tô gravando também. Nossa senhora. Olha, o cara vai matar eu de. O cara vai matar, quase matou eu ainda de sede. Minha sede é muito roubada, velho. Eu vou dar uma afastada nele, porque. Nossa, ainda errei o tiro ainda. Vai. Vou matar ele rapidão aqui, né? Pra não ter dar chance. Pronto, tá bom. Isso aqui eu fui muito ruim assim na jogatina, eu só queria mostrar mesmo quanto é a latência, né? Você viu, ficou ali em média de 58 milissegundos ali. Assim, uma latência boa, né? Mais de 150 milissegundos aí já é muito ruim mesmo. Então se você tiver nesse patamar aí, né, assim, não compensa jogar, você vai só passar raiva. Então, aí no caso, né, você tem que ver com a sua operadora, né? Talvez trocar de operadora, ver alguma outra opção. Ou tentar jogar de um computador para ver se melhora a questão da latência. Então acho que é isso aí, pessoal. Assim, as dicas que eu consigo passar foi mais isso daí. Então sempre foquem nas armas. Eu passei alguns outros vídeos de combinação, né, de armas, né? Sempre você tem que ter esse esquema, né, de combinar arma com herói, com as passivas e tudo mais, né? Então é isso aí. Se vocês precisarem, comentem aí, curtem o vídeo. Se puder, compartilha com o pessoal, né, para a comunidade, né, para a gente fortalecer. Eu vejo muito pessoal compartilhando vídeos que são assim não tão relevantes, né? E o conhecimento em si, né, o pessoal não compartilha, o que é muito ruim para a comunidade. Então, o que eu puder ajudar aí, eu tô passando para vocês. Tá bom? Fica aí o abraço. Até mais. Tchau, tchau.